Então ele diz esta frase famosa: nasci bombeiro e morro incendiário. Bombeiro porque ele foi um líder do pensamento conservador, autoritário, forte nos anos 30. Posteriormente, sobretudo depois de 1968, com o ato institucional número 5, ele se torna um paradigma da defesa das liberdades, por isso que ele dizia: sou incendiário. Alceu Amoroso Lima, professor, advogado, escritor, sociólogo, crítico literário e educador. Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1893. Alceu Amoroso Lima, ou Doutor Alceu, como era conhecido pelos alunos e admiradores. Fez o primário em casa, pois esse era um costume das famílias tradicionais daquela época. A infância de Alceu de Amoroso Lima se deu em 2 locais, né? No local de nascimento dele, Petrópolis, e depois no Rio de Janeiro. Ele teve o aporte de um professor, João Kopke, que foi, por assim dizer, uma espécie de professor doméstico. E isso propiciou a ele, então, uma socialização familiar bastante ampla, em que havia uma tônica muito forte na questão cultural. Através da amizade de seu pai com um grande literato brasileiro, o pequeno Alceu teve uma fonte especial de inspiração na infância. Ele teve contato como criança com Machado de Assis. E é isto que determinou, então, provavelmente, um caldo de cultura bastante propício a que Alceu, desde criança, pudesse ser o que ele foi mais tarde, um grande crítico literário. Alceu se forma em Direito em 1914. No mesmo ano, complementa seus estudos na França e retorna ao Brasil em 1915. Tanto a advocacia quanto uma passagem pelo Itamaraty não o satisfazem. Ele vai trabalhar na fábrica de tecidos Cometa, da qual o pai era sócio. E ele era diretor da fábrica, que, aliás, entre parênteses, sempre dito por ele que não foi nada bem sucedido. A fábrica acabou falindo, ou parando, ou fechando, ou, enfim, vendida e tal. Nessa época, surge o convite para tornar-se crítico literário no periódico O Jornal. Inicia, então, em 1918, a trajetória do conhecido Tristão de Ataíde. Era comum, naquela época, as pessoas não se expressarem diretamente através dos seus nomes, mas sempre através de um pseudônimo, né? Que era considerado algo assim, quase que um segundo investimento sobre si próprio. Bom, você crítico literário tem que inventar um nome, porque não pode um industrial ser crítico literário, isso não pega bem. Inventou. Tristão de Ataíde. Escolhi o nome Tristão de Ataíde em navegadores portugueses e tal, inteiramente de criação. Problema, 20 anos mais tarde eu vou verificar que existia um Tristão de Ataíde, que era um capitão do tempo de Afonso Albuquerque e que foi dos caracteres mais indecentes do mundo, lá no Extremo Oriente, porque se vendia uma tribo para atacar a outra. Então eu costumo dizer que se os inimigos soubessem, escolheu muito bem o nome, era isso mesmo que merecia. Logo, as pessoas se acostumam a ler a coluna de Tristão de Ataíde às terças-feiras. Um crítico de texto refinado, agnóstico desde a adolescência e influenciado pelo filósofo inglês Herbert Spencer e pela Belle Époque europeia. Ele era uma pessoa muito dedicada, muito, sobretudo, com a liberdade na cabeça e nas atitudes. O Dr. Alceu era um homem que sabia escutar. Um homem que não gostava de visitas, porque tinha muito a ler, muito a fazer, mas quando elas chegavam, ele não queria que elas fossem embora. Para receber muita gente, ele guardava uma certa distância.
mas o contato imediato com ele era muito rico, tinha uma gargalhada sonora e muito expressiva. Alceu vai ganhando reconhecimento pelo seu trabalho e chama a atenção de pensadores ligados à Igreja Católica. A partir desse contato, um processo de transformação inicia na vida dele. Em 1919, Alceu conhece o pensador católico Jackson de Figueiredo e os dois passam os 10 anos seguintes trocando correspondências. O objetivo de Jackson era, desde o início, capturar Alceu para a militância da fé, o que aconteceu em 1928 com a publicação do artigo Adeus à Disponibilidade, tornando pública sua conversão. Mário de Andrade disse: perdemos um crítico literário, porque achava que alguém que tinha uma religião era dogmático e, portanto, não podia ser um bom crítico. O então arcebispo do Rio, futuro cardeal do Rio, Dom Sebastião Leme, percebe que a igreja está recebendo um intelectual que pode ajudá-la a defender as suas teses na sociedade brasileira. Ele dizia que em 1928 fez a segunda primeira comunhão. Alceu se torna um defensor das teses católicas. E isso, quer dizer, no final dos anos 20, início dos anos 30, e durante uns 15 anos da vida dele, ele se manteve nesse mesmo diapasão, significava lutar contra o comunismo, lutar contra o anarquismo, lutar contra o espiritismo, lutar contra o protestantismo. Então, Dr. Alceu, nesses anos, foi, digamos, o leigo católico e entrou a fundo no mundo da educação como recém-convertido, e o convertido tem uma dimensão de identidade muito forte. E nos anos 30 e nos anos 40, ele foi o paladino do ensino livre, digamos, do ensino religioso, do ensino católico. Além de conquistar o prestígio dos segmentos ligados ao clero, provoca uma oposição crítica composta por pensadores e educadores modernistas. Alceu Amoroso Lima defendia a inserção do ensino religioso nas escolas públicas, pois acreditava que a igreja deve estar onde está a maioria da população. Combateu a Universidade do Distrito Federal, criada pelo educador Anísio Teixeira. Foi contra o Manifesto da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira e outros educadores, sob a alegação de representarem um grupo de intelectuais que não comungava dos principais traços de formação da Igreja Católica. Então havia esse projeto de reconquistar, ou melhor dizendo, conquistar o Brasil para a igreja. Isso significava invadir a esfera pública brasileira, os jornais, os partidos políticos, as instituições de ensino, para que, enfim, o Brasil finalmente pudesse ser chamado, à luz do que a hierarquia pensava então, um país católico. Alceu se tornou, durante o governo Getúlio Vargas, intimamente ligado ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde, sendo o homem de confiança do ministro Gustavo Capanema. Seu prestígio e perfil de líder lhe renderam a participação em inúmeras instituições educacionais, como o Centro Dom Vital, um instituto católico de estudos superiores, onde lecionava a doutrina social da Igreja, e o Conselho Nacional de Educação. Dr. Alceu, então, prestou um serviço muito grande à educação brasileira por meio dos seus pareceres, por meio dos seus projetos, sobretudo ligados à constituição de universidades e aprovação de escolas de ensino secundário. Quando Alceu participa da criação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1941, havia poucas escolas de ensino superior no Brasil. A oferta era limitada, tanto nas opções de cursos quanto no número de vagas. Aliás, o Brasil, naquela época, tinha uma recém-nascida universidade. O Brasil, ao contrário das nações de colonização espanhola na América do Sul, foi tardiamente formou suas universidades, né? Pois muito bem, então a ideia era formar um núcleo pensante católico na, então, capital da República. Por isso que ele diz, a Universidade Católica é aquela instituição que tem que fazer uma ponte entre a cultura e a sociedade. Alceu Amoroso Lima era uma pessoa culta e ligada a vários campos do conhecimento. As ideias do filósofo francês Jacques Maritain, católico existencialista, o impressionavam.
Daí vem um encontro dele com Jacques Maritain, que fez com que ele visse outras perspectivas do catolicismo e, posteriormente, então, ele vai fazer uma aproximação do seu catolicismo com as teses do padre Teilhard de Chardin, que eram teses progressistas, beirando a um socialismo democrático. Toda a vida do Dr. Alceu foi compromissada numa luta pela liberdade, numa luta para que as pessoas pudessem ter condição cidadã. A vida é uma luta contínua contra a injustiça, contra a falta de liberdade, contra a falta de respeito, contra a falta de limite. Então, dentro de nós mesmos, que todas essas degradações do ser humano estão dentro de nós. Mas, aos poucos, Dr. Alceu vai percebendo a importância, digamos assim, do respeito a posições diferenciadas. E isto, a passagem dele pelos Estados Unidos, traz para ele um elemento de grande alteração. Ele percebe, por exemplo, que os protestantes com os quais ele vivera nos Estados Unidos, com os quais ele se defrontara, eram pessoas de alto nível, eram cristãos praticantes debaixo da sua denominação. Ele vai abraçando cada vez mais uma eclesiologia mais liberal, menos combativa em relação ao mundo e às manifestações do que a gente chama de modernidade. E começa a dialogar com esse mundo. Dr. Alceu, na sua trajetória, tem muitos aspectos evolutivos. Mostra uma pessoa que consegue rever posições. Ele não era uma pessoa que revia da noite para o dia. Totalmente identificado com os valores morais e cívicos, Alceu Amoroso Lima se manteve próximo ao Estado Novo. Após o Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, a gestão do presidente Juscelino Kubitschek e a conturbada posse de Jânio Quadros, o Brasil tem a administração federal tomada pelos militares, em 1964, iniciando assim um período de ditadura militar que duraria 25 anos no país. As ameaças à liberdade dos cidadãos, da imprensa e a instalação da ditadura militar decepcionam Alceu Amoroso Lima. Nos primeiros meses do governo militar, ele se torna um opositor muito duro do regime militar. Em maio de 64, ele já publica um primeiro artigo no JB que tem enorme repercussão, dizendo terrorismo cultural, onde ele já reage às primeiras cassações que o governo de Castelo Branco faz, atingindo professores universitários. E esse artigo era sobre a prisão minha e de Ubaldo Pupi, professor de filosofia em Curitiba. Esse artigo, o terrorismo cultural, que foi dos primeiros, tocou tão fortemente que ele conta numa carta para a filha dele que o próprio presidente de Castelo Branco telefonou para ele, protestando, dizendo que ele estava mal informado, que ele era um livre atirador e se sentiu incomodado com esse texto terrorismo cultural. Nós não somos donos da verdade, nós temos o direito de lutar, o dever de lutar pela verdade. Então notem a mudança. Um homem que combateu o projeto da Escola Nova e a Universidade do Distrito Federal nos anos 30, se torna um defensor de teses que indicavam a valorização da pluralidade, do pensamento do diverso e até de um pensamento de esquerda, sem ele ser ele próprio um pensador de esquerda. E ele era, no momento, um grande amigo de Darcy Ribeiro e tinha um grande respeito por Anísio Teixeira e por Lourenço Filho, que de certa maneira tinham sido adversários dele nos anos 30. Mas agora nós já estávamos nos anos 60 e já era um Dr. Alceu já mais sábio, já mais velho, já muito mais aberto. Em 64, ele foi uma das vozes que mais, a única voz, para te dizer a verdade, que se levantou contra o golpe militar, contra o cerceamento da liberdade de falar. Eu protesto contra a censura férrea. Só pode haver cultura na liberdade.
Prendeu o Alceu num tiro no pé danado, que era prender um monumento. Né? Como é que você prende um monumento? O Alceu era amigo pessoal de Giovanni Battista Montini, à época Papa Paulo VI. Prender um amigo do Papa ia ser pior ainda. 8 de março de 64, o Dr. Alceu me escreve uma carta, também dizendo que a dor que tinha sido para ele perder amigos quando ele se converteu em 28, a dor que ele estava tendo em 64 de perder amigos que diziam aqui del rei passou-se para a esquerda, né? Diz ele, eu que sempre fui contra as simplificações. Alceu escreveu sobre pedagogia, história, filosofia e economia. O seu acervo, dividido entre livros, coletâneas de artigos e tratados, é de cerca de 150 títulos. E ele também escreveu muitas obras, por exemplo, sobre a juventude, o que significa ser jovem, ou escreveu trabalhos, o que significa a cultura brasileira, o que é a cultura brasileira, o que significa o tempo, a idade, o sexo. Foram obras que ele, ao longo de sua vida, foi maturando, amadurecendo e as escreveu. E por isso mesmo, não é? Num certo momento, com todas as honras e com todos os méritos, ele entrou na Academia Brasileira de Letras. Bom educador tem que ter um bom diálogo com as novas gerações e, ao mesmo tempo, tem que estar atento ao que brota. 2 livros dele têm a ideia da Idade Nova. Um deles chama No Limiar da Idade Nova. E a gente sente nas entrevistas que ele dava, como para ele era muito importante o fato de ouvir os jovens e de ver as coisas novas. Ele se abriu à teologia da libertação na Igreja Católica. A produção literária dele é vastíssima. Eu penso que foi uma das figuras do tempo dele que deixou mais coisa escrita e mais reflexão. E cartas também, né? A produção do Dr. Alceu de correspondência é alguma coisa incrível. E mais tarde, quando estive preso, ele me deu muito apoio, a mim e a outros frades dominicanos, através dos artigos publicados, em especial no Jornal do Brasil, e eu manifestava essa gratidão através das cartas que enviava a ele, que hoje se encontram arquivadas no memorial dele em Petrópolis. A letra dele era absolutamente ilegível. Ninguém entendia, a não ser a filha dele, a irmã Maria Teresa, a abadesa Maria Teresa, e o seu Ferrário, que era o secretário dele. Então ele escrevia aqueles garranchos e eles batiam a máquina. Agora, a grande correspondência dele é a correspondência diária, desde os anos 60 até o fim da vida, com a filha. Aí, todo dia, mas diariamente, ele escrevia uma carta para Tuca, que é a dona Maria Teresa. Devem ser da ordem de 10 mil ou mais cartas, de 52 até 82, vamos dizer. Então resolvemos fazer o livro que existe, Cartas do Pai, se chama. O mais importante do Dr. Alceu, do que professor de literatura brasileira na PUC, foi ele como professor na então Universidade do Brasil. O Dr. Alceu venceu o concurso de literatura e entrou como professor titular, o catedrático, se dizia na época, na Universidade do Brasil. Ele era um grande professor. Os alunos tinham verdadeira adoração por ele, mas uma verdadeira veneração pelo conjunto das suas aulas. E transitando, por exemplo, da literatura para a filosofia, da filosofia para a política, da política para a arte, de modo que era uma pessoa com uma capacidade, vamos dizer assim, ecumênica muito grande. Era um orador, não só um orador, mas um escritor com ideias claras e distintas, ou seja, se colocava entre aqueles escritores e oradores que querem ser entendidos e não apenas que querem ser admirados. A atuação de Alceu Amoroso Lima como professor foi além das fronteiras do Brasil. Nos anos de 1950, ele lecionou a disciplina Civilização Brasileira no Brazilian Institute da New York University. Em 1967, tornou-se membro associado estrangeiro da Academia de Ciências Morais e Políticas, em Paris. Eu uma vez fui a Nova York, fui à biblioteca pública lá, da prefeitura de Nova York, biblioteca municipal.
Resolvi consultar Amoroso Lima. Saíram 73 entradas, coisa que eu acho que biblioteca nenhuma no Brasil tem. Pouco tempo antes de morrer, em 1983, Alceu faz um pedido ao professor Cândido Mendes, amigo de muitos anos, que ele organizasse e preservasse sua memória. Desse compromisso verbal, nasce o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. O Centro Alceu Amoroso Lima é um centro que ele tem uma diferença. Ele não é só um centro cultural. Ele é um centro que se aproxima da questão social da vida das pessoas, né? Ele funciona na casa onde o Dr. Alceu morou, né? Que ele tinha essa casa em Petrópolis, a Casa Azul, e lá tem uma interferência muito grande na vida não só cultural de Petrópolis, como na vida social da cidade. A gente pode pensar em dois tipos de contribuição do Alceu Amoroso Lima em termos de educação. Uma é essa militância dele na universidade, primeiro uma militância caçadora de comunistas, uma militância em prol daquela igreja que reagia à modernidade. E depois, ainda em nome dessa fé, mas uma fé transformada, ele começa a defender teses bastante caras ao progressismo. Talvez a maior contribuição do Alceu seja a de alguém que formou consciências, que apontou para um respeito à cidadania, respeito aos valores democráticos, respeito ao outro. A importância que o doutor Alceu dava ao ato pedagógico era ligada, em primeiro lugar, à escola e a relação ensino-aprendizagem como um lugar de formação de valores. Valores ligados à ética, ligados à moralidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, o doutor Alceu entendia que a escola era, sobretudo, um lugar de cultura. O pensamento dele é alguma coisa que perpassa tudo, perpassa gerações. Se você conversar com qualquer pessoa da época do Dr. Alceu, você vê que o Dr. Alceu foi uma figura como pensador, como escritor, como participante do laicato católico, foi uma figura que deixou muita marca. Esses ideais igualitários que ele bebia nas fontes da Bíblia, nas fontes do Evangelho, da tradição cristã, é o que o motivavam como intelectual e como militante da esperança. O educador não é aquele que se remete ao passado e às suas próprias ideias, mas que lê o passado pensando no futuro e que sabe ouvir as novas gerações que têm outra linguagem, têm outra maneira de pensar, e ele tinha essa capacidade. Ele jogou muito a favor de trazer à tona, né, concepções distintas em termos pedagógicos, mas sobretudo em termos de concepções. Né? E nesse sentido, então, ele ajudou a provocar algo. E todos nós, cristãos progressistas, identificados com a teologia da libertação, com a opção pelos pobres, temos no Dr. Alceu uma estrela guia, uma pessoa que nos ensinou que não se pode separar a vida política da vida de fé. Ele nunca abandonou a sua ligação religiosa, mas ele soube reler essa ligação religiosa, tendo sido, vamos dizer assim, um dos precursores de um catolicismo aberto, de um catolicismo progressista, né? E com isto a sua abertura se tornou inclusive muito mais brilhante, né? Eu acho que é uma figura exemplar. Esse sentido, portanto, da simplicidade da vida, esse sentido da grande riqueza espiritual que existe no coração das crianças, é isso que eu queria legar à minha posteridade. Meu pai dizia o seguinte: o silêncio é a plenitude da palavra. Ele gostava muito de dizer isso. Eu acho que esse talvez seja uma boa lição também, de que às vezes as pessoas falam demais e tem hora que o silêncio é bom amigo. É isso.